No vídeo de hoje, análise do clássico, uma convidada especial para os primeiros segundos do vídeo. Mande um beijo, Caroline, para a audiência do canal. Beijo. Caroline, a primeira coisa que me fez hoje de manhã foi perguntar o resultado do clássico, porque ela dormiu cedo ontem e o time dela perdeu. Mas faz parte. Beijo, meu amor. Beijo. Bom, com esta participação especial, começamos a semana para falar do primeiro finalista do Campeonato Paulista. O Corinthians está na decisão, volta à decisão depois de 5 anos. E vamos falar a verdade que o Corinthians não precisou fazer muita coisa para ganhar do Santos ontem, não. Não dá para dizer que o Corinthians jogou muita bola ontem. A questão é que o Santos jogou menos ainda. E precisamos falar de Neymar. Na hora decisiva faltou o Neymar. É complicado. Like do vídeo, se inscreve, ativa o sininho, vem com a gente rumo a 330 mil inscritos por aqui. O pessoal já brincou com você hoje de Feliz Ano Novo, começou Ano Novo, é hoje, acabou o Carnaval. Então, já que começou para valer nesse 10 de março, é o momento de você tomar uma decisão, aprender a falar inglês e mudar a sua carreira, mudar a sua vida, a vida da sua família, com o método BWay do grande professor Jonas Bressan, o mais vendido da internet. Condição de preço especial para todo mundo, para caber no bolso de todo mundo. Clica no link na descrição do vídeo e no comentário fixado, você vai me agradecer por essa dica, com certeza. Muito bem, vamos lá. Primeira coisa, Corinthians, a gente fala primeiro de quem venceu o clássico. Temos muito o que falar do caso Neymar no final do vídeo. Muita coisa. Mas vamos lá. Corinthians começou o domingo, obviamente, pressionado. Depois do que aconteceu em Guayaquil. E eu fiz o vídeo ontem prévia do jogo e tal, e disse, gente, é muito difícil um jogo não contaminar o outro. Quando esse jogo anterior, ele foi uma derrota muito feia, muito puxada, muito doída, muito impactante, né, deixando o time à beira da eliminação da competição mais importante do ano. Então, dizer que não entraria ontem, é só virar a chavinha, isso não é automático. Mas o Corinthians conseguiu ontem jogar, não de maneira brilhante, mas de maneira competitiva, deixando para trás o marasmo, o fiasco que foi a atuação em Guayaquil. E além disso, além de postura, de comportamento, a gente teve também um ambiente em Itaquera, e eu preciso destacar isso aqui. Eu não tenho uma postura de atacar as torcidas que são mais críticas, né, que são mais duras, que vaiam durante o jogo. Eu defendo o direito do torcedor fazer o que ele quiser na arquibancada, sem cometimento de crime, claro. Mas se manifestar, apoiar, vaiar, cara, pagou o ingresso, pra mim é direito do torcedor. Agora, convenhamos, se a torcida do Corinthians ontem transformasse a Neoquímica Arena numa panela de pressão contra o próprio time, o Corinthians teria muitas dificuldades. O que eu vi ontem lá foi um ambiente de apoio total e irrestrito. Tem times que tomam pancada na quarta-feira, quando você vai no estádio no domingo, você sente o clima pesado. Você sente ali a pressão, até no momento que sobe pro aquecimento. Os caras já estão xingando, já estão... Você não vê isso em Itaquera. Muito pelo contrário. Então é o perfil da torcida do Corinthians. Se é o melhor perfil ou se é o pior perfil, eu não estou aqui para julgar. Cada torcida tem o seu perfil, cada torcida tem a sua história e essa história vai ditando os comportamentos, né? Como as torcidas vão lidando com as diferentes situações. O histórico da torcida do Corinthians é esse. Sempre foi e ontem de novo. Então, se houvesse uma eliminação ontem, eu tenho certeza que teria protesto, teria reclamação, mais pressão para quarta-feira, mas seria no final do jogo. O corintiano ontem fez uma festa muito bonita em Itaquera, de apoio total, segundo maior público da história, né, da Neoquímica Arena. A Bianca Molina trouxe essa informação lá na transmissão da TNT Esportes. E quarta-feira não vai ser diferente, né? Quarta-feira ainda mais apoio, ainda mais empurrando o time. O torcedor vai precisar fazer contra o Barcelona. Disso a gente fala pro meio da semana. Vamos falar, vamos deixar o corintiano e a corintiana saborearem aqui a classificação para a final. O que aconteceu ontem? As individualidades resolveram. Lembra do jogo contra a Universidade Central, o segundo jogo? No vídeo pós-jogo eu falei sobre isso aqui. Falei, olha, não foi uma grande atuação do Memphis.
Mesmo assim, ele faz a jogada do segundo gol, dá um passe maravilhoso. Não foi uma grande partida do Garro. Mesmo assim, ele faz o cruzamento para o gol da vitória na parte final do jogo. Então, ter esses jogadores à disposição pode fazer total diferença num jogo de equilíbrio. Porque o jogo ontem foi um jogo de equilíbrio. Até olhando aqui os números do Flash Score, posse de bola foi empatada. 51-49, 51 para o Santos, 49 para o Corinthians. Chutes no gol, foram 4 chutes no gol dados pelo Corinthians, 2 pelo Santos. Chutes para fora, 5 do Corinthians, 6 do Santos. Chutes bloqueados, 2 do Corinthians, 6 do Santos. Chances claras, pelo critério dos analistas da Flash Score, uma chance clara para cada um. Então, as estatísticas do jogo, elas dão a noção de que, puxa vida, houve um equilíbrio aí. E quando o jogo tem essa margem de equilíbrio, você precisa das individualidades. Elas vão te tirar do buraco, elas vão resolver. Aliás, na Flash Score você vai acompanhando as estatísticas dos jogos em tempo real. Tem um link para você baixar o app. Você pode baixar aí nas lojinhas de aplicativo ou no link que eu já deixei aqui na descrição do vídeo. Você vai acompanhando tudo em tempo real. Tem estatísticas, tem notícias, tem tudo na Flash Score. Baixa agora aí, beleza? E aí as individualidades existiam de um lado e não existiam do outro, porque o Neymar estava fora. Então o Memphis ele faz a jogada do gol do Yuri Alberto logo aos 12 minutos, o que é um pouco semelhante com o que aconteceu no clássico da primeira fase, quando o Yuri faz o gol aos 16, num cruzamento que veio da direita, quando ele se antecipou ao baço. Aliás, até do vídeo de ontem eu esqueci de citar, dos barrados do clássico da primeira fase, também teve o baço. Léo Godoy, daqui a pouco eu falo do Léo Godoy. Léo Godoy, Baço, Pituca e Rincon foram os barrados depois do clássico do primeiro turno. Então, naquele clássico, na primeira fase, saiu um gol muito cedo aos 16, ontem saiu mais cedo ainda aos 12, um gol que dá uma tranquilidade ao Corinthians. Porém, depois desse gol, o Corinthians piora no jogo, o Corinthians teve um começo forte, piora no jogo, o Santos passa a se soltar um pouco mais, passa a ganhar um pouco mais de terreno e chega ao gol de empate num lance de bola parada. Bola parada tem feito a diferença para o Santos. Os 3 gols em Limeira saíram de bolas paradas. O primeiro gol da classificação contra o Red Bull Bragantino, gol de falta do Neymar, também um lance de bola parada. Enfim, a bola parada funcionou e tem sido um problema para o Corinthians, a bola aérea. De novo, o Corinthians teve dificuldade numa cobrança de escanteio, tomou o gol do Tiquinho Soares, ele se antecipou ao Martínez, subiu muito bem, o Martínez sobe junto, mas não consegue impedir o cabeceio do Tiquinho, e esse primeiro tempo equilibrado termina empatado, o resultado que ali mostrava o que era o primeiro tempo do jogo. No segundo tempo do jogo, primeiro assim, esse gol do Santos, ele... Não é que o Corinthians cai de rendimento depois do gol do Santos. O Corinthians já tinha caído de rendimento. Então não dá para dizer, o gol abalou o Corinthians. Não. Só que o início do segundo tempo foi complicado. Os primeiros 5, 6 minutos do segundo tempo, o Corinthians não saiu do campo dele. O Santos rondando, o Santos chegando, e o Corinthians sem conseguir sair, o Betão até na transmissão. Olha, o Corinthians precisa atacar. Ô Jorge, o Corinthians precisa sair dessa pressão. O Corinthians tá chamando o Santos. Aí vem de novo a individualidade. O Memphis sofre uma falta do Gil. Na sequência da cobrança dessa falta, no desfecho do lance, o Garro recebe a bola dentro da área, dá uma paulada no alto, faz um belíssimo gol. E aí acabou, meu amigo. Porque aí o Corinthians passou a ter o controle do jogo, ainda mais, né? Voltou para ele aquele controle do jogo até o final e ele administrou a vantagem. Destacar aqui ontem a estratégia do Ramon Dias, o losango, o famoso losango, 4-4-2, Martínez e Ranieri muito bem no combate. Eu imagino que a barração do Bidon, a saída do Bidon e o Ranieri aparecendo, tenha sido uma preocupação com o Neymar, de reforçar a marcação por dentro em cima do Neymar. Mas o Neymar não jogou. E mesmo assim, Martínez e Ranieri muito bem. O Angileri fez uma belíssima partida. Para alguns foi o melhor em campo. O eleito na votação oficial da Federação Paulista foi o Yuri Alberto. Mas foi muito bem o Angileri nesse primeiro jogo em Itaquera como titular, para resolver uma lateral esquerda que hoje é problemática, porque o Bidu não empolga e o Hugo nem se fala. Foi muito bem o Angileri, precisamos registrar isso. E aí, dali para o final, o Corinthians foi controlando um Santos nervoso, né? Um Santos que teve expulsos, vamos falar sobre isso.
e garantiu a vaga para a decisão porque jogou um pouco mais do que o Santos. Não foi brilhante, não foi exuberante, mas não precisou. Não precisou porque o Santos jogou menos ainda. Tem uma decisão agora na quarta-feira. Para quarta-feira, o Corinthians vai ter que jogar mais do que jogou ontem. Vai ter que produzir mais, porque ele precisa de 3 gols no mínimo para levar para os pênaltis. Para ficar com a vaga no tempo normal, 4 gols. Então vai ter que ser uma atuação perfeita contra um time que contra-ataca muito bem, que é muito veloz, que ataca os espaços com muita rapidez, que chega de diferentes formas ao ataque. O Barcelona chega na bola longa, na bola esticada, no passe vertical, tocando, tabelando por dentro. Tem várias formas de atacar. Os gols saíram de diferentes maneiras contra o Corinthians lá em Guayaquil. Então, quarta-feira, cara, é muito difícil. É muito difícil. Só que se você tem Memphis, se você tem Garros, se você tem a Neoquímica Arena, tem que acreditar, né? E o Corinthians tem a decisão em casa. Prêmio por ter feito a melhor campanha do campeonato, passando ou Palmeiras ou São Paulo. Já se sabe que o Corinthians vai mandar o jogo da volta no meio da semana do dia 26 na Neoquímica Arena. Méritos de um time que realmente fez a melhor campanha do campeonato e mereceu a classificação ontem. Porque, repito, jogou mais que o Santos. Não jogou muito, mas o Santos jogou nada, né? Então, quem jogou um pouquinho mais e quem teve as individualidades a seu favor, resolveu e venceu o jogo. Parabéns ao Corinthians aí pela vaga na decisão. Vamos conversar muito durante a semana sobre o jogo de quarta-feira. Quarta-feira é um problemaço, cara. Vamos lá. O Santos. O Santos foi mal ontem. O Santos teve uma jornada ruim. O Santos foi um time sem força para pressionar. Então o Santos muitas vezes tinha aquela posse de bola ali na intermediária, mas não tinha qualidade para pressionar. Guilherme não fez uma boa partida. A partir da metade do primeiro tempo, inclusive, o Guilherme foi lá para o lado direito e rendeu até menos. Soteldo também ontem neutralizado pelo sistema defensivo do Corinthians. O Tiquinho de novo ali brigando, mas essa bola precisa chegar. A entrada do Tassiano no lugar do Neymar foi um erro do Caixinha. Tassiano mal em campo, nada acrescentou. É um jogador com problemas, sem dúvida. Se você precisar, então, do Tassiano armando o jogo, vindo do meio campo, vindo por trás da linha de ataque, esquece, assim. Ele tem dificuldades, enormes dificuldades. Segundo tempo, o Rolenzer e o Barreal acho que demoraram a entrar. Acho que o Caixinha foi mal nas mexidas. Acho que o Caixinha poderia ter... Teve um lance do Gabriel Bontempo no final do primeiro tempo, quando ele chega na linha de fundo e surge uma boa jogada para o Santos, que deixou claro, desenhou para o Caixinha. Caixinha é isso, irmão. Avança o Bom Tempo, põe alguém no meio campo, talvez até o Pituca, um outro volante, libera o Bom Tempo para ele apoiar pelo lado direito. O Caixinha não percebeu, o Caixinha mexeu mal, o Caixinha teve inclusive a capacidade de colocar o Léo Godoy em campo no segundo tempo. O Léo Godoy, que aí pega uma bola, faz um lançamento para a linha de fundo, para absolutamente ninguém. O Léo Godoy, Caixinha, vamos falar o português claro, é muito difícil falar esse tipo de coisa, eu não gosto, porque... Caramba, né? É um profissional, mas a análise é profissional. Caixinha, o Léo Godoy não te oferece nada. Nada. O Léo Godoy não tem condições de jogar na elite do futebol brasileiro. Tá claro, num jogo de primeira divisão. Ontem era um jogo de primeira divisão. Era um Santos e Corinthians. Esquece Léo Godoy, cara. Eu sei que o desempenho do Sherman ainda é abaixo. O Santos precisa contratar. O Santos precisa de lateral direito, porque não vai ser o Sherman também o lateral direito pro Campeonato Brasileiro. Para resolver a lateral direita. Cada jogo vai deixando isso mais claro. Mas não dá pra botar o Léo Godoy em campo, gente. Como não dava pra botar o Rainer no ano passado, que era outra loucura da antiga comissão técnica do Santos. Então ontem foi um contexto muito difícil, de uma atuação muito abaixo. O time jogou bem menos do que jogou quando foi a Itaquera na primeira fase. Mas bem menos. Passa pela ausência do Neymar? Eu acho que passa. O Neymar vinha sendo um cara... de conexão entre setores. O Neymar ele vinha facilitando com que meio campo e ataque se entendessem, se conectassem, falassem a mesma língua, não jogassem tão espaçados. Além disso, ele atrai a marcação. Tanto que ontem você tinha Martínez e Ranieri escalados muito provavelmente para conter o Neymar e o Neymar não estava lá. Então isso é um problema. Agora, time foi mal, time criou pouco, time foi pouco lúcido, pouco intenso. O Caixinha não mexeu bem, Caixinha não tomou as melhores decisões ontem e sentiu a falta do Neymar. Agora tem 20 dias para começar o Campeonato Brasileiro. Eu ainda acho, o Santista está doído com a eliminação, mas ainda acho que o balanço do Campeonato Paulista foi positivo para o Santos.
diante do quadro das primeiras rodadas e como o time terminou. Terminou jogando uma semifinal, terminou crescendo na competição, com o Caixinha encontrando algumas soluções, mas ainda tem questões esse time titular. Mas o Caixinha encontrando algumas ideias, como o Bom Tempo, como o Gil de volta aos planos ao lado do Zé Ivaldo. Precisamos falar da expulsão do Zé Ivaldo, daqui a pouquinho eu vou falar. O saldo não foi ruim para o Santos. Não acho que tenha sido ruim. Mas não pode ser eliminado numa semifinal contra o maior rival jogando tão pouco. Mesmo sendo em Itaquera. E o Santos ontem jogou nada. Nada. Absolutamente nada. O Santos teve brilharecos no jogo. Alguns até causados por uma queda de rendimento do Corinthians também. O jogo não foi bom, tá? Tem clássico que é bom pra caramba. Que você fala, pô, jogão, hein? Ontem não foi um grande jogo. E quem puxou pra baixo a qualidade do jogo foi o Santos. Quem jogou pior foi o Santos. Quem não tinha individualidade, jogadores ontem com capacidade para resolver, era o Santos. O Corinthians tinha Garro e Memphis do outro lado. E eles resolveram. E tinha Yuri Alberto também, que resolveu. E Yuri Alberto que tomou uma entrada absurda, deslocada do Zé Ivaldo. Vocês sabem o que eu penso sobre o Zé Ivaldo, né? Eu tenho minhas ressalvas ao Zé Ivaldo, a qualidade do Zé Ivaldo como zagueiro. Tenho reconhecido aqui que ele está superando as minhas expectativas nesse início de ano. Ele não vinha fazendo um mau jogo ontem. Cortou várias bolas, estava ligado no jogo, estava ganhando duelos físicos, estava ganhando duelos na corrida. Ele não estava mal no jogo. A dupla de zaga do Santos não estava mal no jogo. Só que o Zé Ivaldo, ele é sujeito a esse tipo de lance. O torcedor do Cruzeiro que acompanha aqui o canal lembra bem, sabe disso. A quantidade de jogos que o Zé Ivaldo ficava fora, cumprindo suspensão. A entrada de ontem coloca em risco a integridade física de um companheiro de profissão. O Yuri Alberto não sei se vai jogar quarta-feira contra o Barcelona de Guayaquil. Saiu mancando, saiu com muita dificuldade ontem. Uma entrada absurda. O Candançã no campo entendeu que era para amarelo. O VAR tá aí para isso, para chamar e para rever. Eu entendo que às vezes o árbitro... Poxa, se eu mostro o vermelho direto, vamos deixar pro VAR. Se eu mostro o vermelho direto, a temperatura do jogo aumenta, a coisa vai sair do controle, vai virar um empurra-empurra, vai virar uma confusão. Mas era lance para dar o vermelho no campo. Ficou nítido. Na hora, o Betão estava atrás da placa, atrás da linha de fundo na transmissão, ele berrava, é vermelho. E era muito para vermelho, mas muito vermelho. E depois a expulsão do Escobar, que é bobagem, né? É perda de cabeça, é querer dar uma de valentão, porque o time tá sendo eliminado, dos acréscimos, tá estressado, tem que ter o equilíbrio emocional, pô. Não pode ser expulso do jeito que o Escobar foi, né? Do Zé Ivaldo, você ainda tem um contexto ali de disputa, ele vai correndo, o atacante tá indo mais veloz, na ponta ele chega atrasado. A do Escobar, sabe... Não dá pro Santos se comportar desse jeito. Então foi ruim. O desfecho, o último ato foi ruim. Mas o saldo do Santos no Campeonato Paulista, ele não é ruim até levando em consideração o atraso no planejamento. Falamos muito sobre isso aqui. O Santos atrasou o planejamento, o Santos subiu em novembro e só definiu o seu treinador em 23 de dezembro. Só que aí veio o Natal, então o trabalho só começou depois do Natal. Aí veio o ano novo, aí começou pra valer quando virou janeiro. Óbvio que isso cobra um preço, né? Então o atraso do planejamento também fez o Santos ter muitas dificuldades no início da competição. Deixa eu falar do Neymar aqui. É um assunto muito delicado, muito, muito delicado. Eu vi muito santista irritado, muito santista questionando o que foram os últimos dias do Neymar em termos de descanso, de trabalho, de vida pessoal, de um monte de coisa. O Neymar ter ido para Sapucaí, eu vi várias críticas nesse sentido. Eu acho muito frustrante, de verdade, você chegar no momento mais decisivo do campeonato, na semifinal, contra o maior rival e não ter o Neymar. É muito frustrante. Me lembrou aquele período do Paris Saint-Germain, quando chegava o mata-mata da Champions e o Neymar estava fora. Chegou o mata-mata! Puta, Neymar machucou. Não tô colocando culpa no Neymar nas lesões, não. Na França ele foi arrebentado muitas vezes. Muitas vezes. No campeonato francês, os caras baixavam a porrada no Neymar. A arbitragem muitas vezes era conivente, ou fingia que não via, era omissa, no mínimo omissa. E aí o cara não tem culpa disso, né? Só que é um fato. Em jogos muito importantes, o Neymar ficou fora do Paris Saint-Germain da Liga dos Campeões. Num jogo tão importante, o jogo mais importante do ano para o Santos até agora,
o Neymar ficou fora. Aí a gente pode questionar uma série de coisas. Eu não vou entrar no questionamento de vida pessoal. Sinceramente, não vou entrar. Porque acho que se você está num dia de folga, você tem o direito de curtir o seu dia de folga, com responsabilidade, evidentemente. Só faço uma ressalva aqui. Se ele saiu do jogo de domingo contra o Red Bull Bragantino com desconforto muscular, talvez fosse prudente não ir a Marquês de Sapucaí na terça-feira. Talvez. Mas aí eu não sou médico, eu não sou preparador físico, eu não sou fisiologista, eu não sou o melhor cara para indicar se teria um problema você pegar um helicóptero, ir pro camarote, ficar sentadinho, tomar uma cervejinha e voltar. Eu não sou profissional da área. Mas até mesmo em termos de preservação de imagem, é um negócio para você pensar. Mas o Neymar postou ontem que o desconforto que o tirou do jogo, ele sentiu na quinta. Ele treina na quarta-feira, informação do Ricardinho Martins ontem lá na TNT Esportes. Ele treina na quarta, ok. Quando treina na quinta, sente esse desconforto e aí acaba preservado dos outros treinamentos até o jogo e fica fora do jogo. Foi a explicação dada pelo Neymar nas redes sociais ontem, logo depois do jogo. Mas é muito frustrante. E o que a gente tem que questionar de verdade, mais do que a questão da vida pessoal, se era para ir para Sapucaí, se não era para ir para Sapucaí, o ponto aqui para mim chave é o aproveitamento, a minutagem, a sequência de jogos que teve o Neymar desde a sua estreia contra o Botafogo influenciou no que aconteceu agora, porque lesão muscular para jogador que teve LCA é a coisa mais corriqueira que existe. Jogador que ficou um ano fora com LCA, quando volta tem lesões musculares, não é lesão, é no plural. Ele já teve uma no Al-Hilal quando voltou do fim do ano passado e teve mais uma agora. Está dentro do esperado diante de um quadro de recuperação de LCA. Beleza? Isso precisa ficar na mente de todo mundo. Agora, para um jogador que está voltando nesse processo que eu tenho batido aqui, que é inicial, o Neymar está num estágio inicial de recuperação. Me desculpa dizer isso para você que é muito fã do Neymar, que está desesperado pelo Neymar, pela volta do Neymar à seleção brasileira. Me desculpa. A convocação do Neymar, esperar que o Neymar vá acabar com os jogos contra a Colômbia e a Argentina, é fé, é pura crença. Não se materializa no que a gente está vendo, porque o estágio de recuperação no qual ele se encontra é inicial. Meu Deus, estão depositando, estou pregando no deserto, estou falando sozinho sobre isso. Tem o corte da minha participação lá no Flow, que você vai ver a galera lá. Mas que absurdo! A seleção tem que ter o Neymar impõe respeito. O Neymar impõe respeito se ele estiver inteiro, gente. Vamos entender como é o futebol de hoje. Vamos parar com essas ilusões. O camarada joga com uma perna. Ele precisa ter as duas, ele precisa estar inteiro, ele precisa ter condição física, ele precisa ter condição de suportar o choque, de suportar entradas duras, marcações duras, explosão, intensidade. Ele não tem ainda. Acho que ele pode ter, acho que ele pode recuperar isso ao longo do processo. Para mim, seleção brasileira é Neymar e mais 10. Para mim, seleção brasileira, Copa do Mundo de 2026, sim, tem que ter o Neymar. Só que agora, quando tem um mês que ele voltou, eu não acho prudente levá-lo para a seleção brasileira. Eu não acho que será útil, efetivamente em campo. A presença dele do vestiário pode ser importante, a presença dele como uma liderança, a presença dele no banco de reservas, ok. Mas se você está nutrindo a expectativa de que o Neymar vai pegar a bola contra a Colômbia e vai acabar com o jogo, pode acontecer, pode, porque ele é um gênio, ele é brilhante. Mas fisicamente eu não acredito nisso agora. Talvez no meio do ano ele esteja nesse patamar. Então é isso que a gente tenta falar, a gente tenta explicar, mas às vezes a burrice não permite entender. Então, o que você vai fazer, né? Como é que você vai brigar com a burrice? Paciência. Né? Então, eu acho muito complicado o Neymar ter jogado em Novo Horizonte, em Limeira, quarta, domingo. Como é que foi esse planejamento? Lembrem que no pós-jogo contra o Botafogo, na estreia do Neymar, quando eu tenho a oportunidade de fazer uma pergunta para o Neymar, a minha pergunta é essa. Neymar, planejamento, viagens, tem jogos no interior, tem o Novo Horizontino no domingo, vocês já conversaram sobre isso? Como é que vai ser esse aproveitamento jogo a jogo? Porque a preocupação era essa. Para um jogador que está vindo nesse processo, é preciso estudar com muita calma a questão da minutagem. Jorge, aí fizeram um ponto para mim ontem, quando eu falei no último lance,
que para o Campeonato Brasileiro o Santos vai precisar ter atenção com isso, com deslocamento, com logística, viagem, quarta, domingo, qual jogo é para jogar, qual jogo não é para jogar. Aí teve torcedor depois do jogo falando comigo, pô Jorge, mas ele só fica até o meio do ano, ele tem que jogar tudo. Calma gente, não é assim. O mundo ideal é que ele jogue tudo, né? Beleza, se você vai ter o cara só por 6 meses, eu acho que ele vai ficar depois dos 6 meses. Mas vamos imaginar que ele só vai cumprir os 6 meses aqui. É óbvio que no mundo ideal você vai ter que jogar, botar o cara pra jogar sempre. Agora, e a verdade, e a prática, e a vida real, como é que faz? Dá? Dá pra ele jogar o Campeonato Brasileiro, as 10, 12 primeiras rodadas sem intervalo, jogando todos os jogos? Acho uma temeridade. Pelo estágio ainda inicial de recuperação no qual o Neymar se encontra. Então, galera, como eu prego há muito tempo aqui no canal, existe o mundo ideal e o mundo possível. Mundo ideal, pô, o Santos estava apertado no jogo lá em Novo Horizonte, precisava trazer ponto, precisava ter o Neymar em campo. Mundo real. Mundo ideal. E o mundo real, pô, ele acabou de estrear, ele acabou de voltar, é uma viagem longa, 40 graus na cabeça, será que é o momento? Será que não é hora de segurar? E aí, dentro da comissão técnica do Santos, dentro da diretoria, mas principalmente da comissão técnica, porque isso é discussão de comissão técnica, é preciso ter esse poder, sabe? Sim, o Neymar querer jogar é muito bom, é muito saudável. Mostra interesse, mostra comprometimento, mostra foco, mostra fome. Mas alguém na comissão técnica, no departamento médico, precisa ter essa voz ativa de, pô, Ney, segura aí, ó. Esse jogo vamos pular. Sabe esse jogo de Limeira? Maravilhoso. Ele foi lá, fez um gol olímpico, deu 2 assistências pro Tiquinho. Coisa linda, exuberante. Mas, pô, Ney, esse gramado de Limeira é complicado, sabe? A Inter não ganhou nenhum jogo do campeonato. A gente vai conseguir, talvez a gente consiga. Vamos deixar você no banco. Se der ruim, você entra, mas vamos segurar um pouquinho. É preciso ter essa voz no departamento, essa voz de comando no departamento médico e na comissão técnica do Santos. Porque não vai adiantar nada. Por favor, né? Aí é uma questão óbvia, lógica. Não vai adiantar nada ter o Neymar nas primeiras fases e ficar fora no mata-mata. E não ter o Neymar no mata-mata. É ali que você vai precisar mais dele. O Santos precisava muito do Neymar no jogo de ontem. E não teve. Então o planejamento tem que ser feito para que isso não se repita no Campeonato Brasileiro. Quando efetivamente o Santos precisar do Neymar nos principais jogos, nos principais desafios, ele tem que estar pronto. Sobre seleção brasileira, continuo achando uma temeridade a convocação nesse momento. Eu não faria nesse momento. Estou muito tranquilo porque disse isso antes do Neymar ficar fora da semifinal do Paulista, muito antes dele ter essa lesão muscular agora, treinando, jogando pelo Santos, muito antes dele ter saído com um desconforto do jogo contra o Red Bull Bragantino. Estou tranquilo porque eu defendo processos. No futebol, na vida, existem os processos e eles precisam ser respeitados. Geralmente, quando não se respeita processo no futebol, quando se antecipa etapa, você não alcança o resultado desejado no longo prazo. Pode até obter um resultado de curtíssimo prazo, um resultado de médio e longo, um resultado sustentável, você não obtém desrespeitando processos. E o processo do Neymar nesse momento é de recuperação. E para mim, jogador em recuperação não tem que vestir a camisa da seleção brasileira. O Neymar tem que estar lá, mas quando ele estiver pronto. E eu acho que ele ainda não está. É a minha opinião. O que você pensa? Sua opinião eu quero ler nos comentários. Boa semana para todo mundo. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau!